Para você que é TDAH e toma algum remédio, ou teve indicação de algum remédio e ainda não começou porque está com alguma dúvida, talvez não conhece tão bem a medicação, está com algum receio, nesse vídeo eu vou procurar trazer para você os principais pontos que você deve saber sobre as medicações em relação ao cuidado com déficit de atenção e hiperatividade. Além disso, algumas outras substâncias que as pessoas têm falado, eu vejo bastante nos comentários, alguns outros vídeos, substâncias nootrópicas em geral. Meu objetivo até o final desse vídeo é que você conheça melhor sobre essas medicações, o que esperar delas e tenha mais segurança para buscar um tratamento ou talvez para se aprofundar no tratamento que você já está fazendo, beleza? A ideia é que na nossa conversa a gente ir dos estimulantes até os não estimulantes, os suplementos, mas com o objetivo de nós entendermos por que uma determinada substância pode ou não melhorar a nossa concentração, nossa atenção e a nossa forma de executar as coisas. Eu sou o Gustavo, eu sou médico e vem comigo que sua dose diária de saúde mental acabou de começar. O nosso cérebro tem várias áreas diferentes, tem várias funções diferentes, mas quando nós falamos de atenção e concentração, a principal região que está relacionada é o nosso córtex pré-frontal. E no córtex pré-frontal, nós temos duas substâncias, a noradrenalina e a dopamina, que são dois neurotransmissores, que costumam ser os principais determinantes da nossa concentração, e é deles que nós vamos falar um pouquinho mais. Então, para isso ficar um pouco mais claro, eu vou te dar um exemplo. Pensa que o córtex pré-frontal, ele é como se fosse um engenheiro, que vai determinar como vai ser feita uma obra, vai fazer planejamento estrutural e vai tocando aquela obra. Mas para que essa obra possa ser feita, nós temos diversos determinantes, mas vamos nos atentar a dois principais. Um é o fluxo de dinheiro que vai entrando para ele conseguir executar a obra, e o outro é um encarregado que vai ajudá-lo tocando o pessoal para que, de fato, a mão de obra ali vá construindo aquele projeto. Se de alguma forma o dinheiro que é para ir fazendo algumas das etapas, ele vai atrasando e não entra no momento certo, ou se os funcionários que deveriam estar fazendo a obra eles não conseguem estar executando da mesma maneira, ou eles não vão, eles faltam, você vai ter um prejuízo no fluxo daquela construção. Por mais que o engenheiro soubesse o que ele quer fazer, como ele quer fazer, mas ele tem um prejuízo por não estar conseguindo receber aquilo que é necessário para que a construção seja efetivada. Então pensa que o nosso córtex pré-frontal enquanto engenheiro, muitas vezes ele sabe o que ele quer fazer, ou seja, ele sabe no que ele quer se concentrar, o que seria importante. Só que a transmissão de dopamina e de noradrenalina, então a dopamina é responsável por ajudar no controle inibitório, que é inibir os estímulos que vêm e nos distraem. E já a noradrenalina, que é mais responsável na atenção seletiva e a gente conseguir se manter atento, eles são prejudicados. E por conta disso, o engenheiro não consegue realizar a obra da maneira adequada, mesmo que ele saiba a obra que ele quer fazer. Esse caos estrutural que eu estou explicando antes da gente falar dos remédios é o que nós chamamos de disfunção executiva, que é quando o seu cérebro tem um prejuízo para executar as coisas. Então, esse engenheiro ele não consegue fazer a obra da forma como ele gostaria. E um último tópico antes de nós falarmos dos remédios propriamente dito, é só lembrar vocês que a terapia ela é extremamente importante para o cuidado do TDAH. O desenvolvimento de estratégias, de hierarquia, de planejamento é essencial. Mas para falar um pouco mais da terapia, das linhas cognitivo-comportamentais, entre outras, isso fica para um outro vídeo também. Começando a falar aí dos remédios, vamos começar pelos estimulantes. Esses medicamentos, eles estimulam as áreas cerebrais relacionadas com a atenção e com o foco, e por isso que eles levam esse nome. Primeiro deles, vamos falar do metilfenidato, também conhecido mais popularmente como Ritalina ou Concerta. Esse nome Ritalina tem uma história curiosa. O químico que desenvolveu, o Leandro Panizon, a esposa dele se chamava Marguerite, e como ele desenvolveu o medicamento e ajudou ela a melhorar o desempenho dela no tênis, como estimulante, ele usou esse Rit, que era o apelido dela, para batizar o nome do medicamento como Ritalin. Então, ele é uma declaração de amor, basicamente. O funcionamento do metilfenidato é relativamente simples. Qual que é a ideia dele? Ele pega aquela dopamina e aquela noradrenalina que são meio bagunçadas no córtex pré-frontal, como nós falamos, e faz com que elas atuem por mais tempo ali. Então, faz um bloqueio de recaptação, que é algo que nós falamos em termos aqui psicofarmacológicos, fazendo com que essas substâncias elas melhorem a forma de regulação delas ali dentro do nosso córtex pré-frontal. Consequentemente, se você melhora a noradrenalina, melhora a atenção. Se você melhora a dopamina, melhora o controle inibitório.
Pensando na nossa obra, é como se você tivesse uma verba agora bem organizadinha, então você sabe quanto você vai ter de verba e quando que ela vai entrar, e como se o encarregado da obra agora conseguisse garantir que os funcionários que vão operacionalizar ali a nossa obra tivessem indo todos os dias certinho e tivessem trabalhando de forma adequada. Nós temos duas versões principais do metilfenidato. Nós temos a de liberação imediata e de liberação prolongada. A de liberação imediata começa a agir de 20 a 30 minutos depois que você toma e fica no corpo por 3 a 4 horas. Então, para quem necessita de uma utilização dela ao longo do dia, você vai acabar precisando de algumas dosagens, não apenas uma, já que o efeito dura relativamente pouco tempo. Já a de liberação prolongada, né, como a Ritalina LA, o Concerta, entre outros, pode ficar no seu organismo de 8 a 12 horas. É como se fosse aquela de liberação imediata sendo jogadas várias vezes ao longo do dia dentro do seu organismo, só que você consegue fazer isso com um único comprimido. Na prática, acaba sendo muitas vezes uma ferramenta valiosa para quem está no período escolar, até mesmo para quem trabalha, porque você não necessita de ficar lembrando várias vezes ao dia ou tendo que parar alguma atividade para poder tomar outro comprimido. É um medicamento que é aprovado para crianças a partir dos 6 anos de idade e também pode ser usado com os adultos. Em termos de efeito colateral, o mais comum costuma ser a perda do apetite, principalmente nos primeiros meses com a medicação, e para algumas pessoas acaba gerando também insônia, dor de cabeça, pode ter alguma alteração na pressão, por isso que é importante o acompanhamento médico. Aliás, né, já deixando claro que qualquer medicamento deve ter indicação, senão você pode estar cometendo alguma besteira indo pela voz de alguém que fala, não, isso aqui funciona perfeito para mim. Calma, cada caso é um caso. Vamos falar agora da lisdexanfetamina, que também é mais conhecido como Venvance. É um medicamento extremamente conhecido e ele é um profármaco. O que é um profármaco? É quando a substância ela entra no nosso organismo ainda numa forma inativa. Então é como se ela estivesse dentro de um embrulho, como se fosse um presente. Essa formulação ela é bem interessante porque consegue conferir ao remédio um pouco mais de seletividade na forma de como ele vai agir no nosso corpo. Portanto, aquela lisdexanfetamina que você tomou, ela é convertida em destroanfetamina. E a destroanfetamina no nosso organismo, ela tem algumas funções bem interessantes, principalmente no córtex pré-frontal. Então, além de fazer algo semelhante ao que a Ritalina faz, em termos de inibir a recaptação de noradrenalina e dopamina, ou seja, melhora o fluxo de caixa, né, pensando na nossa obra, e melhora a qualidade dos funcionários e do pessoal que está fazendo a obra, ela também aumenta o índice desses neurotransmissores. Ou seja, é como se ela também colocasse mais dinheiro na nossa obra e também colocasse mais funcionários na nossa obra. Então, ela tem um efeito um pouco mais estendido. E nesse contexto, ela também tem uma duração até maior do que da Ritalina LA e o Concerta. Então, o Venvance ele pode ficar no seu organismo por até 14 horas, né? Classicamente 12 horas, mas por até 14 horas. Entendendo isso, nós podemos imaginar que um dos efeitos colaterais mais notáveis é insônia, principalmente quando a pessoa toma o remédio muito tarde. Então, é um medicamento que deve ser tomado bem cedo, justamente por conta da longevidade dele no nosso organismo. Os outros efeitos colaterais notáveis são semelhantes àqueles que nós vemos com a Ritalina, perda de peso, perda de apetite, também aumento de pressão cardíaca, e no caso da lisdexanfetamina nós temos uma atenção especial, da Ritalina também, mas aqui até um pouco mais sobre sintomas ansiosos. O indivíduo ele pode se sentir um pouco acelerado no início, inclusive para muitos casos sendo uma contraindicação o início desse remédio em quadros de ansiedade. Se for ansiedade generalizada, aí sim é uma contraindicação bem clássica. E no caso da lisdexanfetamina, nós também temos a aprovação dela para utilização nos quadros de compulsão alimentar, como um mecanismo para não só diminuir o apetite, como diminuir o impulso. Porém, como eu sempre vou frisar, tem que ter indicação médica, avaliação adequada, porque existem uma série de senãos e contraindicações para a utilização. Eu sei que você está aprendendo bastante coisa com o nosso vídeo e talvez já pensando para quem você vai enviar e como você vai poder aplicar essas coisas no seu dia a dia. Então, curte a gente, se inscreve no nosso canal, dá uma moralzinha e pode já colocar aqui embaixo nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, que eu sempre vou lendo e vou respondendo, beleza? Tanto a Ritalina quanto o Venvance, eles têm uma característica de que eles fazem efeito no dia que você toma e nos dias que você
você não toma, eles não determinam efeito no seu organismo. Os estimulantes, eles têm essa característica de que o efeito deles começa rapidamente, termina rapidamente, e se no dia seguinte você não tomar a medicação, você não vai estar sob o efeito dela. Essa é uma das preocupações que a gente tem, inclusive, sobre potencial de abuso, etc., que pode ser um tema para um próximo vídeo. Nós vamos falar agora de uma medicação não estimulante, mas que tem uma aprovação para utilização no tratamento do TDAH, que é a atomoxetina, lá fora conhecido como Strattera, aqui no Brasil tem sido conhecido como o Atenta. A atomoxetina, ela é o inibidor da recaptação de noradrenalina lá no córtex pré-frontal. O que isso significa na prática? Que ela melhora a nossa atenção. Então, apesar de não agir diretamente na dopamina, que é o que age mais no controle inibitório, ela indiretamente acaba fazendo isso a partir do momento que ela melhora a atenção. E também tem algumas funções farmacológicas dela que melhoram a regulação de dopamina, mas que aí já fica um pouquinho mais complexo. Então, fazendo a nossa analogia em relação à obra, então, neste caso, o nosso engenheiro, ele está recebendo mais verba e de uma forma mais constante. E isso auxilia ele a conseguir melhorar o fluxo da obra. Então, mesmo que o encarregado talvez não esteja conseguindo os melhores funcionários, com um pouco mais de dinheiro, você consegue contratar outras pessoas e, consequentemente, melhorar a qualidade da sua obra. O fato dele não ser um estimulante, ou seja, não age ali diretamente em dopamina também, acaba determinando que ele não seja um tarja preta, diminui bastante o potencial de abuso, e apesar da atomoxetina também poder indiretamente elevar alguns índices de ansiedade, ela faz isso de uma forma muito menor do que os estimulantes, por isso acaba sendo uma opção bem interessante quando nós temos um paciente que ele está num quadro de ansiedade e precisa iniciar uma medicação para melhorar a concentração e a atenção, né, um pró-cognitivo. Diferentemente da Ritalina e do Venvance, a atomoxetina, ou Atenta, né, ele necessita ser tomado todos os dias e ele leva um tempinho para começar a fazer efeito, de 4 a 6 semanas. Ele pode causar um pouquinho de sonolência no início do tratamento, especificamente nas 2, 3 primeiras semanas, e ele pode ser administrado a qualquer momento do dia, tanto de manhã quanto à noite, diferente dos outros. Ele não tem esse problema, caso você tome à noite, de você perder o sono. E ele causa bastante boca seca no início do tratamento. É muito difícil ter algum paciente que não tenha boca seca nas primeiras semanas, mas depois o organismo ele vai se acostumando. É aprovado para crianças a partir dos 6 anos de idade e costuma ser uma opção interessante por causar bem menos diminuição de apetite do que os outros. Então, na população pediátrica que nós queremos que elas comam, acaba sendo uma ferramenta bem bacana. Ao longo do tempo, nós temos diversos estudos que mostram uma eficácia muito semelhante do Venvance, da Ritalina e da atomoxetina, depois de 2 a 3 meses de tratamento, quando a pessoa se adapta bem a qualquer um deles três. Além dos medicamentos de indicação mais precisa que a gente conversou até agora, nós temos alguns medicamentos que eles têm uma indicação para o TDAH que nós chamamos de off-label. O que é off-label? É quando existem algumas evidências científicas de que aquela substância atua, que a experiência clínica muitas vezes mostra isso também, mas que nós ainda não temos pesquisas bem sustentadas e argumentadas para poder falar que aquele remédio tem uma indicação exata e precisa para aquela determinada condição. Nesse contexto, nós temos a bupropiona e a modafinila, que são duas medicações que elas podem, em alguns casos, serem consideradas, né, principalmente a depender da experiência do paciente com as medicações anteriores. A bupropiona, ela faz recaptação de dopamina e de noradrenalina, um efeito que na teoria é muito parecido com o do Venvance. Na prática tem algumas nuances diferentes que eu não vou entrar nesses méritos psicofarmacológicos aqui, mas pode acabar sendo uma opção off-label, principalmente para quem não tolera muitos dos efeitos colaterais dos estimulantes. E a modafinila, ela é um remédio conhecido também como Stavigile, que ajuda para narcolepsia, que sabe que é aquela condição que a pessoa ela dorme instantaneamente, às vezes até em pé e ao longo do dia. Ela é um promotor de vigília, né? Então faz a pessoa ficar mais acordada. E por mexer com regulação de dopamina, em muitos casos acaba tendo uma indicação e algum benefício para o tratamento do TDAH, mas não são medicações de indicação de bula e não vão ser as primeiras opções. Nós temos também alguns suplementos nootrópicos. O que é isso? São substâncias que elas têm uma ação pró-cognitiva, né, que prometeriam uma melhora do funcionamento cerebral e, consequentemente, de atenção, concentração, mas que ainda estão em estudos e que a eficácia como um todo, ela ainda se demonstra um pouco limitada e até mesmo os mecanismos de ação precisam ser melhores entendidos para que a substância ela possa ser melhor indicada. Nessa classe, nós temos cafeína, citocolina, ômega 3,
o cogumelo juba de leão, nós temos ginkgo biloba, fosfatidilcerina, entre algumas outras substâncias que elas são estudadas como possibilidades para melhorar o nosso funcionamento cognitivo no sistema nervoso. Agora, é muito importante lembrar que não é porque uma substância ela é dada como é uma vitamina, é um fitoterápico, é natural, que ela não possa ter interação com outros medicamentos que você toma ou com alguma condição de saúde que você tenha, uma condição autoimune ou algo do tipo. Então, a ideia de fazer suplementos sem passar por uma avaliação médica ou baseada somente num vídeo que viu, etc., é muito perigosa. Então, é importante você buscar essa ajuda, esse auxílio, antes de você só decidir porque leu alguma coisa ou viu alguma coisa que, isso daqui vai mudar a minha vida, porque você pode acabar tendo alguma interação perigosa com algum outro medicamento ou com alguma outra condição que você já tem. O tempo de duração do tratamento do TDAH com medicação, ele varia de pessoa para pessoa e nós temos indicação desde algo pontual, então a pessoa vai usar quando ela perceber que tem demanda para usar o medicamento, até por períodos estendidos, fazendo uma utilização diária, mas isso tudo vai ser combinado dentro da terapia, né, ali do tratamento com o médico e, consequentemente, você acaba tendo uma melhor qualidade no seu entendimento da sua condição e também no desenvolvimento das suas dificuldades. Mas é essencial lembrar que o tratamento ele é multifatorial. Então, o remédio é uma parte do tratamento, a terapia exerce uma função essencial também, a parte nutricional e as outras coisas que nós sempre falamos, né? Então, alimentação, sono, atividade física, entre outras coisas que também influenciam. Mas falando especificamente dos medicamentos, eles têm um potencial muito importante no cuidado e quando usados de maneira adequada, eles podem fazer toda a diferença na vida do TDAH. É muito comum eu ouvir no consultório as pessoas falando assim: nossa, Gustavo, parece que tinha barulho na minha cabeça, parece que estava constantemente numa festa e agora parece que pela primeira vez eu senti o som do silêncio. Então é bem bacana quando a gente tem essas experiências. Por isso que o medicamento ele pode ser uma ferramenta poderosa, mas tem que ser bem indicado, no momento certo, do jeito certo, com o acompanhamento certo. E eu sei que tem outras coisas que a gente podia falar dentro desse assunto, mas esse vídeo já tá gigante, né? Então, coloca aqui embaixo, gente, o que vocês gostariam de ver numa parte 2, se tem algumas dúvidas daquilo que nós conversamos aqui, e envia para quem você sabe que tem dúvidas sobre medicamentos, ou que às vezes tem algum receio, eu acho que acaba sendo bem importante. Se inscreve no nosso canal que nos ajuda bastante também e deixa o seu like para o nosso vídeo, tá bom? Cuida da sua mente.